Neste vídeo nós vamos analisar o significado dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 descrevem uma cena impressionante, uma cena que nos dá a introdução e fornece o pano de fundo para todo o restante do livro do Apocalipse. João, convidado a entrar no céu, vê o trono de Deus e testemunha um dos acontecimentos mais dramáticos de toda a história da criação. A divindade entronizada é servida por 4 seres viventes, cercada por 24 tronos, ocupados por 24 anciãos e servida por uma miríade de anjos. Quando Cristo, como Cordeiro, toma o livro ou o pergaminho da mão de Deus, a adoração se inicia e as notas de louvor crescem, procedem dos grupos dos seres criados, até que, enquanto novas vozes se juntam ao coro, toda a criação se prostra em adoração diante do trono. Devido à importância do lugar que esta cena ocupa no livro, 3 aspectos principais precisam ser tratados para entendermos esses 2 capítulos. Primeiro, a relação entre esta cena do trono e o arrebatamento da igreja. Segundo, a relação desta cena do trono com a tribulação. E terceiro, a relação entre os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Esta cena do trono constitui a introdução à terceira parte do livro, como vemos no esboço dado pelo próprio Cristo, no capítulo 1, versículo 19. A expressão dita por ele mesmo, as coisas que tens visto, se refere à visão de Cristo no capítulo 1, do versículo 9 a 19. As coisas que foi dito pelo próprio Cristo, foram apresentadas por Cristo nas cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3. A parte restante do livro, do capítulo 4 ao capítulo 22, se encaixam na terceira parte, a terceira expressão de Cristo sobre o título As que depois destas hão de acontecer. Embora alguns argumentam que a expressão depois destas coisas, no início deste capítulo 4, simplesmente descreve o fato de que João recebeu esta visão depois das visões anteriores, a respeito das mesmas palavras no final do versículo, deixa bem claro que os acontecimentos em si devem ser depois do encerramento da história da igreja. A duração do período entre o arrebatamento da igreja e o início do período de 7 anos de tribulação não é dado nas Escrituras. Entretanto, quer seja longo ou curto, ele precisa se encaixar entre os capítulos 3 e 4 desta revelação a João. Devemos observar também que o fato de João de ser transferido ao céu neste ponto é significativo. Comentaristas que apoiam visão futurista do livro de Apocalipse não têm dificuldade em ver a transferência de João da terra ao céu como uma figura do arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Sim, João, sendo convidado a subir ao céu no capítulo 4 do Apocalipse, é uma figura, uma ilustração do arrebatamento da igreja ao céu antes da tribulação. Embora não há prova absoluta, o forte elemento de consciência na transferência de João ao céu, logo depois do término das mensagens às igrejas, deve ser levado em conta. Interligado a esta questão cronológica está a identificação dos 24 anciãos ao redor do trono, que está aí no capítulo 4. Estes anciãos, e eles aparecem durante o livro depois, na sequência, a partir do capítulo 4, esses anciãos, esses 24 anciãos, representam a igreja vista no céu agindo em capacidade sacerdotal. São os redimidos em corpos ressurrectos, julgados, coroados, transformados. A igreja e glorificados.
A igreja é o único grupo completo de salvos dos quais estas coisas podem ser ditas antes do início da tribulação. Esses anciãos necessariamente representam a igreja desta dispensação. Encontramos apoio para afirmar que a igreja será removida da terra antes da cena do trono nos seguintes fatos. Primeiramente, a igreja não é mencionada nem é feita qualquer referência a ela nas cenas da tribulação entre os capítulos 5 até o 16. Mas ela reaparece como a esposa do Cordeiro pouco antes do retorno de Cristo à terra, agora para reinar, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7. Devemos notar que a última menção dos 24 anciãos, capítulo 19, versículo 4, ocorre pouco antes da noiva ser apresentada. Esta é também a última menção dos 4 seres viventes, mas seu desaparecimento pode ser interpretado de forma diferente. Segundo ponto que podemos analisar para que a igreja não passará pela tribulação e que ela foi arrebatada ao céu, podemos notar que nos capítulos 2 e 3, o bem conhecido desafio de Cristo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela ocorre 7 vezes. Já no capítulo 13, versículo 9, quando o mesmo desafio é repetido, temos a omissão significativa da expressão o que o Espírito diz às igrejas. Note, leia isto. Terceiro ponto, nós podemos ver que as palavras usadas para a divindade nesta parte do livro, Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, são mais característicos dos tempos do Antigo Testamento do que a intimidade do vocábulo das epístolas durante a era da igreja. Parece estranho, se a igreja está na terra durante este período, que a palavra Pai, por exemplo, do capítulo 4 até o 22, principalmente até o capítulo 19, nunca é usado em relação aos cristãos na terra. O capítulo 14, versículo 1 do Apocalipse, fala do relacionamento entre Deus e Cristo. Então aí aparece a palavra Pai. Assim temos, pelo menos, uma indicação clara de que a igreja partiu da terra antes do início do período da tribulação. Consequentemente, o arrebatamento deve acontecer entre o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4. E é perfeitamente possível que a introdução de João no céu seja uma figura deste acontecimento. Os comentaristas que insistem que a igreja permanece na terra durante todo ou parte do período da tribulação irão discordar desta interpretação, dizendo que é baseado em inferências. Eles vão afirmar que o arrebatamento não é mencionado. Isto é verdade, mas devemos reconhecer que o livro de Apocalipse não está dando a programação dos acontecimentos ligado à igreja, um assunto tratado nas epístolas. Mas, como o título do livro enfatiza, é a revelação de Cristo nos seus relacionamentos, primeiro com João, que está no capítulo 1, depois com as igrejas, que está nos capítulos 2 e 3, e agora com o universo, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22. O arrebatamento da igreja, claramente ensinado em outras escrituras, como João, capítulo 14, do versículo 1 a 3, 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 a 52, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a 17, é secundário ao propósito principal deste livro de Apocalipse. E é somente o elo cronológico entre os dois aspectos da revelação de Cristo. Com a remoção da igreja da terra, representado por João no início do capítulo 4, ele sendo chamado ao céu, o caminho está livre para se iniciar a tribulação. O fato de Cristo ser apresentado como cordeiro nesta cena do trono mostra claramente que esta cena acontece depois da cruz, depois da sua ressurreição e depois da sua ascensão. Sua obra na cruz é a base sobre a qual ele pode tomar o livro, ou o pergaminho. As palavras de Cristo no capítulo 3, versículo 21, mostra que, nesta era da igreja, ele está assentado com o Pai no seu trono. Nesta cena, este não é o caso. Cristo é apresentado como cordeiro diante do trono de Deus.
Isto sugere que a era da igreja findou e Cristo está sendo visto num relacionamento diferente. Igualmente claro é o fato que a abertura pelo próprio Cordeiro do primeiro selo do livro, de 7 selos, inicia o período da tribulação. Um período bem diferente das eras da pregação do Evangelho. Em contraste com a era presente, o período da tribulação é descrito como da ira do Cordeiro. É descrito como o período da ira do Cordeiro, no capítulo 6, versículo 16 do Apocalipse, e mais tarde é descrito como da ira de Deus, no capítulo 16, versículo 1. Assim podemos deduzir que esta cena do trono acontece depois do arrebatamento da igreja, e é o prelúdio para a abertura dos 7 anos de tribulação sobre a terra. Portanto, os capítulos 4 e 5 fornecem a introdução e o pano de fundo para os capítulos restantes do livro do Apocalipse. Quando, nesta cena do trono, o Cordeiro pega o livro, ou o pergaminho, da mão de Deus, o palco está armado para os acontecimentos dramáticos que acontecerão nesta terra durante o período da tribulação e que terão o seu ponto alto na volta de Cristo à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós temos revelado no capítulo 19, do versículo 11 ao 16 de Apocalipse. A divisão dos capítulos interrompe a unidade da cena. O capítulo 4 é apenas o pano de fundo para os acontecimentos do capítulo 5, quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está assentado sobre o trono. Sendo que o livro está selado com 7 selos, a abertura destes selos é o ato no céu que precipita acontecimentos dramáticos na terra. É um erro ver estes 2 capítulos como sendo um contraste, colocando a criação contra a redenção, ou até mesmo como sendo complementares, como 2 lados do assunto. Antes, é importante ver que eles apresentam uma única cena, com um ato dramático descrito nos 2 capítulos do texto. 3 coisas chamam a atenção de João enquanto ele observa esta cena celestial. Primeiro, ele vê o trono, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Depois ele vê o livro, do capítulo 5, versículo 1 a 4. E depois ele vê o Cordeiro, do capítulo 5, do versículo 5 a 14. Portanto, o capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse faz parte de uma mesma ocasião. É uma cena no céu onde essas coisas vistas por João estão em destaque. O trono, o livro e o Cordeiro. Leia esses 2 capítulos com esses pensamentos que acabei de expressar neste vídeo para você apreciar melhor esses 2 capítulos do livro de Apocalipse.